Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, pessoal, nós iremos aprender sobre quadro de distribuição, tá? Onde que fica os disjuntores, que vai seccionar todos os circuitos da nossa casa, da nossa planta, da apostila, ok? Entretanto, eu preciso esclarecer para vocês porque no Brasil existe inúmeras categorias de atendimento, tá? De acordo com a demanda do cliente. Aqui em São Paulo, por exemplo, você pode encontrar monofásico 110, bifásico 220, 127 ou 120, 240 ou 115, 230. Tá? Ou você pode também, dependendo se for comércio ou até mesmo uma casa de um padrão mais elevado, pode até ter um trifásico 220 em estrela, que seria 127 e 220. Em algumas regiões do país, geralmente tem um monofásico 220, que seria uma fase e um neutro. Tá? Independentemente dessas diversas classes de atendimento, né, vamos dizer assim, a corrente demandada do nosso projeto ficou em 77 amperes. Tá? Então esse valor não muda, independente da classe de tensão, esse valor não muda. Por quê? Geralmente, mesmo que na região que tenha monofásico 110, a concessionária não permite um atendimento já de uma corrente tão elevada em monofásico 110. No mínimo tem que ser 2 fios ou a 3 fios, né? Que seria 2 fases e um neutro, tá bom? Mas eu vou explicar direitinho aqui no quadro para ficar bem elucidado essas questões aí, porque a diversidade de atendimento aí pelas concessionárias são imensas. Isso pode trazer uma confusão danada, tá? Mas só para recapitular, a corrente demandada ela é fixa. Tá? A necessidade, independente da região do Brasil aonde essa casa fosse construída, independente da atenção que a concessionária tem disponível para o consumidor final, os cálculos não mudam. Tá? 77 amperes é 77 amperes em qualquer lugar do mundo. Tudo bem? Então vamos ver isso aqui com mais clareza aqui no quadro. Então, pessoal, acaso o atendimento seja monofásico, né, apenas 2 fios, que seria uma fase e um neutro, a configuração o atendimento seja 2 fios, conforme eu tentei desenhar aqui, né, uma casinha aqui. Acaso o atendimento seja 2 fios, a 2 fios, né, tipo mono, 110 ou 220, a configuração do seu quadro de distribuição obrigatoriamente teria que ser assim, ó. DR, 2 DPS, um para a fase e um para o neutro, apenas um disjuntor geral, tá? Porque apenas a fase precisa ser seccionada, né? Um barramento de neutro e um barramento de terra. Aqui eu estou simulando que esse quadro tem 4 circuitos e, como vocês podem ver, sairia uma fase de cada disjuntor, né? O disjuntor unipolar, devidamente dimensionado. E do barramento de neutro sairia um condutor para acompanhar cada fio-fase, né? E evidentemente teria de ter um aterramento, um condutor de aterramento para cada circuito, né? Por isso que teríamos nesse caso aqui 4 disjuntores, 4 condutor neutro e 4 condutor de aterramento. Esse seria a nossa primeira situação, né? A mais simples de todas. Agora vamos ver no caso de bifásico. Bom, pessoal, e essa seria a segunda possibilidade. Tá? A 3 fios, né? O tipo bifásico a 3 fios. Você pode ter 115, 230, 120, 240 ou 127, 220. Uma informação importante aqui. Em regiões onde não há possibilidade de ter o 115 ou o 110, tá? Não é possível você ter um quadro só com 2 barramentos. Inclusive até coloquei aqui, ó, uma observação. Tá? Em regiões onde só há mono 220, não pode ter quadro de distribuição com 2 barramentos.
apenas com 3 barramentos, trifásico, né? 380 mais neutro. E não é possível ter 110. Vamos entender isso aqui direitinho. Digamos que na sua região não tem 110, tem apenas mono, uma fase e um neutro que dá 220. Então você não pode montar um quadro assim e colocar uma fase aqui e a outra aqui. Porque as duas fases daria 380. E não existe equipamentos bifásicos, né, duas fases, em 380. Existe ou 220 ou trifásico 380. Tá? Então você não pode montar um quadro desse tipo aqui com 2 barramentos e utilizar duas fases se na sua região não tiver o 110, tiver apenas a partir do 220, tá? Aí nesse caso teria de ter 3 barramentos aqui, né? Que ou você teria cargas trifásicas 380 ou teria cargas monofásicas 220. Aí teria que usar um neutro, e uma fase, tá? Sempre que precisar ter uma tomada 220, você poderia estar pegando uma fase daqui e um neutro, a outra fase daqui e o outro neutro e levar para circuitos individuais, tá? Então é bom observar esse detalhe aí, porque existe bastante diversidade aí nos tipos de fornecimento pelas concessionárias. E pessoal, a nossa terceira e última, né, opção seria um trifásico. Esse trifásico pode ser 220 ou 380. Se for 380, você não terá 110. Como já falado, qualquer uma dessas fases que você escolher mais um neutro, você vai ter apenas 220. Se for trifásico 220, né, aí nesse caso você pode escolher... detalhe importante que eu já ia esquecendo, tá? Isso aqui é muito importante. Se for trifásico 220 estrela, qualquer uma dessas fases com o neutro vai dar 127. Se for qualquer uma dessas outras categorias aqui, ó, 230 ou 240, uma dessas fases mais o neutro não vai ter 127. Vai ter 185 volts, chega até 200 volts, tá? Então, isso é muito importante você aprender isso. Vou repetir. Se esse quadro trifásico for estrela, 220, 127, qualquer uma dessas fases aqui, ó, qualquer uma delas com neutro, vai ter 127, correto? Mas se esse quadro aqui trifásico estiver em delta, 230 ou 240, uma dessas fases, geralmente a do meio, né, se costuma deixar no meio, com o neutro você não vai ter 127, você vai ter 180 volts. Conforme eu anotei aqui, tá? Isso aqui é muito importante. Mas como que eu sei? De repente você vai fazer um serviço em um estabelecimento comercial, né? O cliente pede para você puxar uma tomada para um equipamento, coisa dessa natureza. Percebeu que o quadro é trifásico? O que o eletricista tem que fazer? Pegar o seu multímetro e medir aqui, ó, tá? Vou medir aqui, ó, as duas fases, tá? Vai me dar um valor de tensão, tá? Meço entre elas e depois eu vou medir uma fase por vez, tá? Aqui, ó, vou medir essa fase com o barramento de neutro e vejo quanto que deu. Vou para a fase do meio, repito. Vou para outra fase e repito. Se as 3 fases entre o neutro der 127, então tá tranquilo, é sistema estrela. Agora, se uma dessas fases que geralmente se costuma deixar o barramento do meio, você medir aqui der 180, então aí você não usa ela se o equipamento for monofásico, né? For 220 ou 127, então essa fase força você não utiliza ela para ligar um equipamento, porque ela nem vai ter 220 nem vai ter 110, vai ter 180, tem casos que chega até a 200, tá? Isso daí não tem uma tabelinha não, porque existe muitas variáveis, né? Queda de tensão, pico, enfim. Mas só atenta para isso. Chega no quadro, chegou no estabelecimento para executar um serviço, abriu a tampa, viu que é trifásico, já pega o multímetro e mede para você saber em que categoria
esse quadro está sendo atendido, tá? Se em estrela 127.220, ou delta 240 ou 230, tudo bem? Ou se for 380, conforme eu falei. Se é um trifásico 380, qualquer uma das fases mais o neutro, você vai ter 220, qualquer uma delas. Fase 1, fase 2 ou fase 3 vai ter 220. Se você medir duas fases, você vai ter 380. Por isso que você não pode, se o equipamento é 220, você não pode pegar duas fases e levar, porque você vai ter 380 e não 220. Tudo bem? Geralmente em estabelecimentos, em shopping, por exemplo, todos os quadros das lojas são nessa configuração aqui, trifásico 380. Mas tem terra e tem neutro. Tá? Mas você não tem possibilidade de ter 110 ou 127. Beleza? Bom, pessoal, inevitavelmente eu vou ter que escolher, né, uma categoria de atendimento para o nosso caso, né, para a nossa apostila aí. Como eu já falei, existem inúmeras configurações que você pode encontrar por aí afora, mas eu preciso escolher uma para poder dar sequência ao nosso projeto, tá? E na nossa próxima videoaula a gente já vai conhecer qual que vai ser a categoria que eu escolhi, quantos circuitos a gente vai, já vamos dimensionar, né, a quantidade de circuito de acordo com as normas, tá? E aí depois na planta já vamos traçar conduíte, né, e nas próximas videoaulas já tá passando a fiação para a gente poder já tá concluindo esse cursinho básico aí, tá bom? Falou, abraço, até a próxima.